Olá, caríssimos e caríssimas, aqui é o Daniel Forjaz, do Autor da Própria Saúde, mais uma vez para falar sobre plantas medicinais para vocês. Sim, eu sei que vocês gostam muito de conhecer as plantas medicinais e saber para que elas servem. E isso é muito legal. Plantas simples do nosso dia a dia, muitas que a gente chama de mato, outras que a gente chama de comida, mas que podem ser medicamentos importantes em tratamentos incríveis que a gente pode realizar aí. Melhor ainda se a gente souber como preparar essas plantas, como fazer a anamnese, como criar o tratamento e como acompanhar esse tratamento para ter os resultados que a gente quer. Lembre-se, usar plantas medicinais, cara, é muito mais do que só fazer uma xícara de chá e usar uma xícara de chá. Não, a gente precisa de informação, de conteúdo, de entendimento. Como é que eu crio esse tratamento para ter resultado? E é isso que eu quero trazer para vocês aqui também. Um pouquinho sobre essa possibilidade de vocês usarem as plantas medicinais de uma maneira completamente diferente. Uma das grandes questões sobre as plantas também é que as pessoas não conhecem tudo que a planta faz. É muito comum a gente ouvir a pessoa dizer que a erva de Santa Maria serve só para lombriga. Ou ouvir, por exemplo, que o picão preto só serve para tratar a icterícia de criança recém-nascida, né? O amarelão da criança recém-nascida. Mas não é bem assim. Existem dezenas de propriedades medicinais em cada uma dessas plantas. E hoje eu quero falar sobre uma dessas plantas, uma planta sensacional. Provavelmente você já viu aqui no nosso canal um vídeo sobre uma planta chamada hortelã do campo. Sim, o nome dela é Iptis suaviolens, mas não é do hortelã do campo que eu quero falar com vocês. A planta que eu quero trazer para vocês hoje é uma planta sensacional chamada sambacaitá. Sim, hoje nós vamos falar sobre as propriedades medicinais da sambacaitá, uma planta que é irmã do hortelã do campo, mas que é outra planta. Enquanto o hortelã do campo é a Iptis suaviolens, vamos colocar uma foto dela aqui desse lado, ó. Iptis suaviolens, essa aqui com a florzinha roxa, dá uma olhada no cantinho dela, tem uma florzinha roxa, não tem? Sim, uma planta cheirosa, gostosa do campo. Essa planta aqui é sensacional, mas hoje eu quero trazer a irmã dela para vocês, que é essa aqui, a sambacaitá, a Iptis pectinata, que é diferente. Se você olhar, a flor dela não é roxinha, ela dá uma espiga na parte de cima. É dessa planta aqui que eu quero falar para vocês hoje. Que parte do sambacaitá que eu deveria usar, Daniel? Você vai utilizar as folhas, assim como o hortelã do campo, você vai utilizar as folhas do sambacaitá. É as folhas que a gente quer. E lógico, busque folhas bonitas, folhas grandes, cheirosas, né? Ela tem bastante óleo essencial também, então você vai ver que tem um cheirinho bem gostoso. Talvez aí na sua região você não conheça ela como sambacaitá. Ela também pode ser chamada de canudinho, pode ser chamada de macaé, pode ser chamada de mercúrio do campo, poejo do brejo e são alguns nomes populares que você pode encontrar por aí. Agora, se você tem dúvida se a planta que eu estou falando é a mesma que você conhece, pesquise pelo nome científico. Eu vou deixar aqui o nome científico dessa planta, que é Iptis pectinata. Pesquise por esse nome e veja as imagens. Falando de propriedades medicinais dessa planta, antes é importante a gente falar do que não se pode fazer com essa planta. Então, ela é uma planta, sim, que tem muita segurança no uso dela, quase todo mundo pode utilizar, mas a gente precisa fazer algumas observações. Uma das observações que eu faço é, cara, gestante não deveria usar essa planta. Por quê? Porque a gente não tem confirmação técnica científica de que realmente seja seguro usar o sambacaitá durante a gestação e durante a amamentação. Não existe uma pesquisa que mostra que não teve nenhum problema. Existe sim uma pesquisa que mostrou que ela não é teratogênica. Ô Daniel, o que é isso, teratogênico? Essa pesquisa, ela foi realizada pela Universidade Federal de Sergipe, aqui no Brasil, e mostrou que o extrato não causa má formação do embrião. Isso que é teratogênese. Então, por exemplo, quando uma planta é teratogênica, ela pode causar má formação de órgãos, pode causar uma má formação óssea. Tem vários problemas aí que são teratogênicos. Mas, na pesquisa realizada pela Universidade Federal de Sergipe, não houve ação teratogênica. Mas mesmo assim, para a gente não ter uma confirmação, vamos dizer assim, mais consistente de que a planta é segura, a gente não vai utilizar ela durante a gestação e durante a amamentação. Fica aqui essa observação. Mas, Daniel, ela pode prejudicar o meu corpo? Vai prejudicar o meu fígado? Bom, teve uma pesquisa que foi realizada na Indonésia e demonstrou que mesmo em doses muito altas, o sambacaitá não prejudica o fígado, ela não tem ação hepatotóxica, não vai prejudicar o fígado. Então, sim, é uma planta bastante segura. E outra, faz-se uma média
sobre a toxicidade das plantas, chama de toxicidade aguda. Eu dou uma quantidade alta de planta para um animal e eu vejo se ele morre ou não. Então, eu tenho um grupo lá com número X, 10, 20 animais. Eu vou dar doses dessa planta para ver quando é que eu chego na metade dos animais mortos. Isso é chamada de dose letal para 50%. Ela é uma média. Quanto mais alta essa dose letal, mais segura é a planta. Então, vamos dizer, eu tenho uma planta com 1.000 miligramas. Ela matou 50% dos animais. É uma planta tóxica, eu não posso usar. Abaixo de 1.000 miligramas, eu não posso usar uma planta porque ela realmente é tóxica. De 1.000 a 2.000 miligramas, eu tenho uma planta que tem toxicidade. Em alguns casos eu posso usar, mas eu preciso de muita atenção. De 2.000 a 5.000 miligramas, eu tenho a maioria das plantas que são seguras. São as plantas que a maioria que a gente usa. Então, entre 2.000 e 5.000 miligramas, quer dizer que tem uma segurança muito legal. A gente pode ficar tranquilo em usar a planta. Agora, se essa planta passa de 5.000 miligramas, aí ela é muito segura. Aí eu estou dando uma dose muito alta e não estou tendo toxicidade. No caso da Sambacaitá, a dose foi testada até 5.000 miligramas e nenhum animal morreu. Então, a gente tem uma planta bastante segura que a gente pode utilizar nos nossos tratamentos. Beleza? Então fica aí as recomendações sobre a Sambacaitá. Falando agora do sistema nervoso central, nós vamos falar de ansiedade, depressão e Alzheimer. Então presta atenção que essas informações são muito importantes. Muita gente procura o hortelã do campo, né, por ele ser uma planta que trata ansiedade, depressão e Alzheimer. Então muita gente procurou já o hortelã do campo nesse sentido. E hoje eu vou falar da Sambacaitá, que é a irmã do hortelã do campo e tem também as suas qualidades na ansiedade, na depressão e no Alzheimer. Falando em ansiedade e depressão, teve um teste que foi realizado no Brasil e o extrato de Sambacaitá foi testado em animais em vários tipos de teste, tá? Para verificar o potencial ansiolítico e antidepressivo. Então, vários tipos de testes são realizados com os animais para verificar se melhora a depressão e a ansiedade. No caso da ansiedade, em comparação com o diazepam, então o diazepam foi usado como medicamento de comparação. Em comparação com o diazepam, o resultado do Sambacaitá foi muito significativo, mas não atingiu o mesmo resultado que o diazepam. Tá? Então, o diazepam foi realmente melhor do que o Sambacaitá em combater a ansiedade. Mas sim, Sambacaitá tem uma ação ansiolítica, então para casos mais leves de ansiedade, a gente pode utilizar o Sambacaitá, ou a gente pode usar ele junto com outras plantas ansiolíticas, como é o caso da colônia, da semente de coentro, do mulungu, para complementar esse tratamento, tá bom? Então sim, tem uma ação ansiolítica interessante no Sambacaitá. Nos testes de depressão, o extrato da planta ele foi testado em comparação com a imipramina, que é um antidepressivo aí bastante utilizado. E na dose mais alta do Sambacaitá, ele teve um resultado muito próximo da imipramina. Então, sim, ele tem uma ação antidepressiva. Talvez ele seja mais antidepressivo do que ansiolítico, mas ele pode ser utilizado na depressão também. Então, esses resultados mostram que o Sambacaitá é uma planta auxiliar importante no tratamento da ansiedade e no tratamento da depressão. A gente pode construir tratamentos cada vez melhores se a gente utilizar plantas, se a gente conhecer melhor as plantas e poder utilizar. Quando a gente fala de utilizar, usa junto com outra planta, é aquela história do fitocomplexo que a gente está falando. Eu tenho lá o fitocomplexo que são o conjunto de substâncias ativas da colônia, e eu tenho o do Sambacaitá, e eles vão se completar numa sinergia. Talvez se eu usar o Sambacaitá sozinho não seja tão bom, mas quando eu faço a sinergia, eu potencializo o resultado. E isso é o que a metodologia APS traz do uso das plantas medicinais com mais eficiência e com mais segurança. Falando de Alzheimer, teve uma pesquisa que foi realizada numa universidade brasileira também, em participação com uma universidade portuguesa. Essa universidade brasileira era de Goiás e uma universidade portuguesa também participou. E demonstrou que os extratos de Sambacaitá têm uma excelente ação de inibição da acetilcolinesterase. Você não sabe o que é acetilcolinesterase? Eu explico para você. A acetilcolinesterase é uma enzima e ela quebra um neurotransmissor muito importante chamado acetilcolina. A acetilcolina, esse neurotransmissor que existe no nosso sistema nervoso central todo, ela é responsável pelo aprendizado, memória, cognição e raciocínio lógico. Então, tudo isso é feito pela acetilcolina. Quando a pessoa tem Alzheimer, essa acetilcolina vai caindo a produção. E aí, eu não quero que a acetilcolinesterase venha e quebre a pouca acetilcolina que eu tenho no meu cérebro. Concorda comigo?
Essa é a estratégia que o medicamento químico usa na medicina convencional. São medicamentos que vão inibir a acetilcolinesterase para que a acetilcolina dure mais tempo no cérebro, ou melhora o estado de Alzheimer da pessoa. Vai ter mais memória, vai ter mais raciocínio lógico, a gente vai ter mais aprendizado. O que o Sambacaitá fez? Ele conseguiu inibir a acetilcolinesterase, essa enzima, para ela não quebrar a acetilcolina, e aí eu melhoro a memória e tudo mais. Essa inibição chegou na casa dos 70% da atividade da enzima. Ou seja, 70% da acetilcolinesterase não funcionou durante o teste. Isso é muito importante. Aumentou, então, em 70% a disponibilidade de acetilcolina. E se eu aumento a disponibilidade de acetilcolina, eu melhoro o quadro de Alzheimer. Então, sim, junto com outras plantas que podem ser importantes nesse tratamento, utilizar o Sambacaitá no Alzheimer pode melhorar muito a memória, o raciocínio lógico, o aprendizado e a cognição em idosos que sofrem da doença. Beleza? Isso é um resultado muito importante e é algo que vale a pena a gente conhecer e utilizar. Falando agora de fígado, né, que é um medo muito grande das pessoas, se as plantas medicinais vão fazer mal para o fígado ou não. A gente falou já que houve uma pesquisa que testou na Malásia, né, o efeito tóxico do Sambacaitá no fígado e não teve nenhum efeito tóxico. E aí, aqui no Brasil, a USP de Ribeirão Preto, ela realizou 2 experimentos sobre a regeneração do fígado utilizando o Sambacaitá. Olha que interessante, principalmente para quem teve que fazer a hepatectomia, que é tirar um pedaço do fígado, para quem doou um pedaço do fígado, né, para transplante. Isso é muito importante. Para quem tem cirrose do fígado, que morreu uma parte do fígado, isso aqui é muito importante. Para quem tem esteatose hepática, enfim, para quem tem problemas do fígado e precisa regenerar o fígado, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Nessa regeneração do fígado, essa pesquisa que foi realizada pela USP demonstrou que a planta é capaz de estimular a recuperação do fígado. Os animais tiveram 67% do fígado removido. Então, eles abriram os animais e tiraram 67% do fígado total deles. Isso foi retirado dos animais cirurgicamente. E aí, um grupo usou só água, um grupo de animais tomou só água e o outro grupo tomou Sambacaitá, para ver se melhorava ou não a regeneração do fígado. E aí, os que consumiram água tiveram uma taxa de regeneração dos hepatócitos, que são as células do fígado, em torno de 30%. Só que isso é o que já é esperado como normal, uma taxa de regeneração de 30% das células do fígado. Normal. Agora, os animais que receberam Sambacaitá tiveram uma taxa de regeneração média, né, a média de todos eles, maior que 52%. Isso já é muito mais do que só tomando água. E olha, 2 dos animais que estavam ali no grupo recebendo Sambacaitá tiveram uma regeneração que atingiu a marca de 64%, ou seja, mais do que o dobro dos animais que só tomaram água. Isso mostra que o Sambacaitá, ele é o melhor amigo do fígado. Se você usar isso junto com a erva-botão, imagina o que você está fazendo pelo seu fígado. Sambacaitá com erva-botão seria uma explosão para melhorar, para regenerar, para recuperar a função do fígado. Isso é sensacional, esse é resultado que nenhum medicamento traz. Ainda teve um segundo experimento, também realizado pela USP de Ribeirão Preto, sobre regeneração hepática. E aí, diferentes doses do extrato foram testadas para ver qual seria a mais eficiente. Os animais receberam, um grupo recebeu água, e teve regeneração em torno de 20% a 40%, igual ao primeiro grupo, que a média foi 30%. Então, tiveram uma regeneração média entre 20% e 40%. Já os animais, com a dose mais baixa do extrato de Sambacaitá, tiveram o melhor resultado de regeneração. Uma taxa de regeneração que variou de 38% a mais de 70% de regeneração do fígado. Olha só que coisa louca. Quer dizer que a atividade regenerativa das células do fígado foi ativada muitas vezes. E isso é muito importante. Como eu disse, se você juntar Sambacaitá com erva-botão, você vai estar fazendo o melhor que você poderia fazer pelo seu fígado. E então agora você não precisa mais ter medo da toxicidade do Sambacaitá sobre o seu fígado. Ai, vai fazer mal para o meu fígado? Me falaram que essas plantas fazem mal para o fígado? Não. Sambacaitá regenera, recupera e faz o seu fígado funcionar muito melhor. Essas são algumas das informações que eu trouxe para você aqui sobre Sambacaitá, Iptis pectinata. Eu espero que você encontre essa planta perto de você, aprenda a identificar essa planta e comece a utilizá-la aí na sua casa, na sua vida, na sua saúde, para cuidar da sua família. Veja quantas possibilidades a gente tem quando a gente descobre que um matinho da calçada
pode fazer pela nossa saúde, pela nossa vida. Essa planta nasce no Brasil inteiro, terrenos baldios, áreas abandonadas, você, beira de mata, você vai encontrar Sambacaitá nascendo. Lembre-se, é diferente do hortelã do campo, mas é uma planta muito parecida. O que muda é a floração. Enquanto o hortelã do campo tem as florzinhas roxas nascendo na lateral, Sambacaitá tem espigas na parte de cima, onde ficam as flores que não dá nem para ver direitinho as flores dela. Mas o cheiro é muito parecido e a gente tem propriedades medicinais incríveis na Sambacaitá. Tá em dúvida? Tá com medo? Não sabe como encontrar Sambacaitá ou não tá conseguindo identificar a planta? Acesse o site da Empório Folivida, www.empóriofolivida.com.br, e lá na nossa loja de plantas medicinais nós temos o Sambacaitá que nós produzimos. Uma planta sensacional, orgânica, sem agrotóxico, uma planta linda, seca em estufas climatizadas, para você ter o melhor da natureza para cuidar da saúde da sua família. Então, vem comigo, acesse o site da Empório Folivida e adquira seu Sambacaitá lá para poder fazer os seus tratamentos com total segurança.